Oi, gente. Então, vamos agora para mais uma aula, né? Continuidade do nosso curso, tá? De formação e auditor interno, ISO IEC 17025. Compartilhando a tela aqui com vocês. Então, nesta próxima aula agora, nessa aula que se inicia, nós abordaremos alguns aspectos bem importantes e relevantes aí para um auditor interno, né? Que é aquela famosa questão que está relacionada com as habilidades pessoais, né, com os atributos, com as famosas soft skills, né, que os auditores precisam ter ou desenvolver, né? Então a gente tem que aprender a lidar com situações e tudo na vida é aprendizado. Nós temos aí, logicamente, cada um a sua personalidade, cada um tem o seu modo de ser, mas algumas dessas habilidades e comportamentos que nós possuímos, a gente consegue trabalhar, né, desenvolver e melhorar alguns aspectos que a gente precisa de melhoria, né? Não é só o sistema de gestão que precisa de melhoria, não. Nós também precisamos de melhoria e a gente precisa trabalhar nesses pontos, né? Para que a nossa auditoria, o serviço que a gente presta para o nosso cliente, ele esteja sempre em processo de contínua melhoria, em virtude desses pontos que a gente vai trabalhando, né? Nós vamos falar para vocês de basicamente 3 pontos que são bem importantes, tá? A gente vai falar do que significa ser um auditor. A gente precisa que vocês tenham isso muito bem entendido, tá? É o primeiro ponto, o aspecto essencial na nossa carreira, tá? Depois a gente vai falar dos atributos de um auditor. Os atributos de um auditor já vai ser na próxima aula, para não ficar um conteúdo muito extenso para vocês. E no terceiro momento, numa outra aula também, a gente vai falar sobre as dicas de ouro para o profissional da auditoria, né? Nós, auditores. Começando aí, então, o que significa ser um auditor, tá? Então, nós temos nesta questão muito bem definida, mas que a gente sabe que as pessoas têm certas dúvidas com relação a isso, né? O que significa ser um auditor, então? Gente, o auditor, ele nada mais é do que aquele profissional que vai verificar o atendimento do sistema de gestão da qualidade ou de qualquer outro sistema de gestão, tá? De uma organização aos requisitos aplicáveis, internos e externos. Lembrando que a 17.025 tem o seu sistema de gestão da qualidade que está junto com o sistema de gestão, né? E aqui o auditor da 17.025, ele vai avaliar, além do sistema de gestão da qualidade, todo o sistema de gestão do laboratório. Lembrando que nós temos duas grandes divisões dentro da 17, que é a parte dos requisitos técnicos e dos requisitos de gestão, tá? Então, o auditor, ele nada mais vai fazer do que verificar o atendimento, então, do sistema de gestão aos requisitos que são aplicáveis, tá? Temos requisitos internos e externos, temos os requisitos da própria empresa, do próprio laboratório, e temos também os requisitos normativos, né? Requisitos governamentais, fiscalizatórios e assim por diante, tá? Então, o laboratório ele precisa atender todos esses requisitos e o auditor vai verificar a aderência do atendimento a esses requisitos. E, além disso, ele é o profissional que vai contribuir para a evolução e melhoria do sistema de gestão, pensando que uma auditoria bem realizada, uma auditoria eficaz, ela faz com que o sistema de gestão do laboratório ele ganhe em qualidade, ele tem um salto aí e ele passa para um outro nível. Por quê? Porque a auditoria está contribuindo para a evolução, para a melhoria do sistema de gestão. Com o olhar, né, um olhar sistêmico do auditor, vai ser possível
que o laboratório consiga tirar o máximo de proveito dessa auditoria e, assim, poder aplicar todos os pontos que foram verificados na auditoria, inclusive pontos de conformidade. Apesar de nós termos muito mais pontos de conformidade do que de não conformidade numa auditoria, né? Muitos pontos de conformidade podem ser realizados de uma outra forma também. Nós podemos atender determinados requisitos de formas diferentes. E muitas vezes, numa auditoria, isso é detectado e o laboratório consegue ter esse olhar e, assim, evoluir, né? Indo sempre em busca, né, da evolução, aplicando a melhoria contínua e sempre melhorando o seu sistema. Aí vem a pergunta importantíssima, pergunta-chave, né? O auditor, a gente já sabe o que é, então. É aquela pessoa que vai verificar o atendimento do sistema de gestão aos requisitos e que também contribui para a melhoria do sistema. Perfeito. Agora, o que não é um auditor? O que significa não ser um auditor, né? Ou o que não significa ser um auditor? Aí que vem a questão, né? Então, a gente tem que ter isso muito bem entendido. O que não é o auditor do sistema de gestão, pessoal? Então, pensa o seguinte, o auditor, ele é simplesmente uma pessoa que verifica o atendimento, né? Conforme, não conforme. E o auditor jamais pode se comportar e estar no papel de quê? De um fiscal, gente, tá? O auditor não pode encarnar ali o fiscal e achar que é o fiscal do sistema de gestão. Ele não está ali para autuar o laboratório, para interditar, para mandar prender, nada disso. O auditor simplesmente vai verificar o atendimento do sistema de gestão contra os requisitos e participar do processo de evolução e melhoria do laboratório. Mas jamais um auditor pode ser um fiscal, tá? E a gente sabe que tem gente que confunde as coisas, né? Pensa que virou fiscal e não é, tá? Então vamos ponderar, bom senso, né? Vamos nos colocarmos exatamente no nosso quadradinho, tá? De auditoria e que essa função, né? A função de auditoria já é uma função muito nobre, tá? Muito nobre. E nós não precisamos, né, querermos ser algo além disso, tá? Que já é muita coisa, né? Ser auditor já é um papel importantíssimo e de muita responsabilidade. Né, Fábio? A gente sempre brinca aí, né? Comenta nos nossos eventos aí, cursos, workshops, que tem muito auditor que encarna o papel do fiscal, né? Sim, Chega, sim. chega no laboratório, chega na empresa e com o pensamento já de colocar o máximo que ele puder ali de não conformidades. Exatamente. Não tem nada a ver com isso, né? Até comento, já comentei antes, mas eu sempre gosto de lembrar. E na década de 90, eu lembro que em 98, né, a auditoria era uma coisa... Era novo, né, Alessandro? Estava começando essa parte de A ISO certificação. 9001 ainda era algo bem... Não era tão novo, mas ainda estava num nível muito abaixo do que é hoje, né? Sim, Muito sim. menos Tanto é que empresas. era bem restrito a multinacionais, pelo que eu lembro. Eram Sim, poucas empresas pequenas que tinham acesso. Hoje não, está muito mais acessível. E eu lembro que vinha aquela comitiva de auditoria e juntava, eu trabalhava na multinacional, na Schaeffler, né? E juntava uma comitiva, era diretor, era presidente da empresa e os gerentes, né, dos setores. E eles iam andando assim, era bem esquisito, viu? Era bem estranho, porque e parecia que fazia tudo com muita pressa, né?
Era um checklist, o auditor lá com checklist, vendo item por item, e tratavam o cara como se fosse um deus, né? Até mesmo porque ele passava essa imagem, né? Um juiz, né? Não apenas um fiscal, mas Uhum. um juiz Tava acabava julgando a julgando, empresa, né? exato, acabava julgando. Então, os funcionários a gente parecia barata, né? Então, quando acendia a luz, todo mundo, quem não era para estar na área tinha que sair, tinha que se esconder, porque era auditoria. E isso foi uma cultura que eu acho que demorou um pouco, né? E ainda tem algumas pessoas, pelo menos alguns antigos, ainda que parece que gostam ainda de manter essa cultura que não tem nada a ver, não é isso, né? Não é o que é para acontecer, para ocorrer. Normal é para ser uma coisa. É um trabalho normal, né? Uma execução de um trabalho normal. Você ali apenas está avaliando, né? Como você fala a sua gestão da qualidade. Então, não tem por que ter essa posição, né? Tanto para quem vai ser auditado, como para quem vai auditar, né? O auditor, ele não pode carregar esse rótulo de fiscal, como você bem disse, e julgar, né? E fazer principalmente gestos, né? Ter certas atitudes, é apenas avaliar, conforme ou não conforme. Caso necessite de algum comentário que seja pertinente, tudo bem, mas evitar ao máximo, né? Você está avaliando, para isso que existe o relatório final, então apenas avalie, lógico, né? Não custa nada você ser gentil, você ser simpático, você ser uma pessoa ali que vá fazer essa interação com o auditado de uma maneira que seja agradável para os dois, né? Então, e foco. O principal realmente ter foco ali, tentar não fugir do seu planejado. Mas é isso. É isso aí. E como você comentou, lá na década de 90, a gente tinha um estigma, assim, muito, muito grande, realmente. E isso acabou que fica uma imagem, né? A imagem, ela permanece e a gente traz ainda uma herança, mas que aos poucos as empresas, as organizações vão entendendo, né, que isso pode ser diferente, realmente. O auditor sentir prazer em dar não conformidade. Esqueça isso, gente. O Não, legal é você jamais. dar a A gente sempre diz, conformidade. né, que o auditor vai buscar conformidades, né? Exato, você Então, falar, pô, vibrar ali com cada conformidade. Isso é legal, porque o teu trabalho facilita o teu trabalho, né? É tão gostoso, né, Alessandro, você já ir pegando e vendo, putz, meu, isso aqui tá conforme. Ó, tem outro requisito aqui, eu não cheguei nele, mas eu já vou colocar aqui que tá conforme também, porque faz parte, gente, é um sistema. Então, é conforme, vai facilitar muito o teu trabalho, pode ter certeza. sim. Então, gente, é isso, tá? A gente vai, na próxima aula, abordar alguns outros atributos agora, né? Uns atributos que o auditor precisa ter, né? Suas qualidades, né? Seus adjetivos, vamos dizer assim, né? Questões comportamentais que são essenciais para um bom auditor. E assim a gente dá continuidade no nosso curso, tá bom? Então a gente espera vocês aí na próxima aula. Até daqui a pouco.